A gente fala agora, né, sobre mais um tema importante para você, falando sobre a equipe do Goiás, sobre a equipe esmeraldina. Gente, atenção, eu tô preocupado com esse jogo. Primeiro, pela lista de desfalques do Goiás, os jogadores que estão fora. E segundo, por um ponto importante na tabela de classificação do Goiás, nessa campanha do Goiás, que são os tropeços do Goiás contra equipes que estão na condição do Paysandu. A nossa produção fez o levantamento aqui de jogos em que o Goiás acabou tropeçando contra equipes dessa parte de baixo da tabela e chama atenção, chama muito atenção. Olha aí, o Goiás pegou o América e perdeu lá em Belo Horizonte pelo placar de 1-0. Pegou o Paysandu fora, empatou 0-0. Né? Pegou o Atlético em casa e perdeu pro Atlético, que naquele momento era o último colocado da Série B, como o Paysandu é nesse momento, né? 2-1 para a equipe mineira. Aí ele pega o Amazonas fora de casa e empata com o Amazonas 2-2. Pega o Botafogo de Ribeirão Preto em casa e perde pelo placar de 3-2. Então são o quê? São 3 derrotas e 2 empates contra equipes da parte de baixo da tabela. Mas no primeiro turno ele venceu o Amazonas, né? Venceu, mas assim, eu coloquei só os resultados. Foi o primeiro jogo, né? Foi o primeiro jogo. Da estreia. 1-0, né? Um jogo horroroso, inclusive. Isso. Então, assim, o retrospecto do Goiás contra equipes da parte de baixo da tabela. Liga o sinal vermelho para essa partida de sábado no estado da Serrinha contra o Paysandu, que possivelmente estará na Série C da próxima temporada. O que você me diz, Jean Lopes? Você tá preocupado também, meu filho? 1,53. Não tô preocupado, não. Para mim, o Goiás é favorito e vai vencer. Historicamente, sempre foi um karma do Goiás, né? Ele vencia sempre os gigantes, os grandes, saía de Goiânia e ia jogar no Maracanã, no Morumbi, no Mineirão, batia em todo mundo e aí perdia para os pequenos. Isso é histórico no Goiás. Então é normal esses resultados que você relatou aí, colocou na cartela, Thiago. Agora veja bem, os desfalques do Goiás. Para mim o que vai fazer falta é o Anselmo Ramon, porque o Goiás não tem substituto para esse jogador. Durante a janela aberta, que eu falei várias vezes, que o Goiás tinha que contratar um jogador à altura do Anselmo para substituí-lo numa necessidade. Não foi feita essa contratação e o Goiás agora vai ter que ir, provavelmente, de Arthur Kaique, que é muito aquém do Anselmo Ramon. Jean, e os outros jogadores que vão desfalcar o time? Bem, o Tadeu volta ao gol, então o Thiago Rodrigues não fará falta. Perdeu seus 2 volantes ali, né? Os 2 primeiros volantes. Ótimo, é o momento então do Mancini, forçado, fazer o Goiás um time mais técnico e mais ofensivo. Eu já vou até escalar o meio campo para você, viu, Mancini? Você vai colocar o Juninho de primeiro volante, o Gava de segundo volante, e o Braia, que foi contratado para ser o 10 do Goiás, ou pelo menos para disputar a posição, como meia ali o ponta de lança, o meia. E colocar 2 ponteiros, o Jajá de um lado, o Elton Matheus do outro, e aí vai ter que ir, infelizmente, Arthur Kaique de centroavante. Aí sim, esse jogador me preocupa ali nessa posição. Agora, o Goiás, com todos esses desfalques, ainda assim é muito mais time que o Paysandu. O Paysandu é o pior time da competição, está desde a primeira rodada no Z4, e o Goiás está desde a primeira rodada, praticamente em todas as rodadas, no G4. Então a diferença entre os 2 times é muito grande. Então o Goiás tem que escalar esse time ofensivo, né, para se impor dentro de campo. Aí quem sabe o Mancini vendo o time ofensivo, jogando bem, fazendo gols, das outras rodadas, com a volta dos jogadores titulares, ele passe a pensar de forma ofensiva, o Goiás jogando como um time grande que e não jogar como um time pequeno, como fez contra o Curitiba com 3 volantes. Goiás jogou 5 partidas com 3 volantes. Avaí, Vila Nova, Atlético Paranaense, Novo Horizontino e agora esse último jogo. Só ganhou do Atlético Paranaense jogando muito mal, sendo amassado, né? Ganhou meio que na sorte. Já deu para ver, Mancini, que com 3 volantes o Goiás não funciona. Então, a partir desse jogo contra o Paysandu, faça o Goiás ser um time grande e jogar como time grande. E não como um time pequeno, como foi contra o Curitiba. Porque se o Goiás tivesse jogado atacando o Curitiba, ele tinha muitas opções de ter vencido aquela partida. Jogou retrancado, acabou trazendo um ponto só e continua na segunda colocação. Se tivesse vencido, seria o líder da competição. Então, esse jogo, para mim, eu penso assim, Thiago, será como um divisor de águas do Goiás dentro do segundo turno da Série B. 1h57 da tarde, 1h57 agora, na troca de óleo da GP Car Centro Automotivo, você ouvinte Bandiril sempre sai ganhando. Tem 1 litro de óleo totalmente de graça para você. Venha para a Avenida TB3, Jardim América, 62 35 15 7004.
Doutor Baterias, a bateria pifou? Chama o doutor, 629-9883-0388. Cestas Berivita, nutrindo famílias com qualidade e cuidado. Casa do Marceneiro, todo mês uma seleção de ofertas para você. Frutos de Goiás, a fruta do pé direto para o seu picolé. Operação Limpa Pátio na Vesa Renault, Praça Nova Suíça. E Hospital do Coração de Goiás, cuidando de você por completo de coração. 3414-4000, Rua 6 no setor oeste. Venha para o Hospital do Coração de Goiás. Família, deixa o like, torcida esmeraldina. Cadê esse povo do Goiás, a maior torcida do centro-oeste brasileiro? Cadê o teu like? Deixa o like agora para Like Imóveis, vai. A gente tem que bater os 350, daquela fortalecida. O Rick Futmania tem mais problema. O Goiás não se entende com a Serrinha. O único time para mim que seu campo joga contra. Não falo da torcida e sim do tamanho do gramado, pequeno demais. Elson Frazão 33, também tá ligado com a gente, abraço. O Fernando, você tá nervoso, Fernando. Calma, Bete. Toma uma aguinha com açúcar, tá muito nervoso, amigo. Isso aqui é debate de futebol, calma, ó. Beijo no coração, meu filho, para com isso aí. Que raiva é essa? Falando que eu tô falando mal dos paraenses aqui. Eu não falei mal dos paraenses, não. Eu amo o povo do Pará, eu sou apaixonado pelo povo do Pará. Apaixonado pelo futebol paraense. Povo maravilhoso. Eu falei aqui, foi de um rapaz que me marcou. Paraenses. Você gosta, né? Você gosta, muito bem. Então o que acontece? Eu fiz aqui, foi um levantamento em cima de um comentário que fizeram me marcando. Olha aí, Thiago Menezes, cara de lontra, vai lotar o estádio. Aí mandaram um vídeo com 6 pessoas, um vendedor de água e um rapaz da bicicleta. Foi isso que eu falei apenas. Leva pro coração, não, tá? Jesus te ama, somos todos filhos de Jeová, obrigado. O Davidson também tá ligado com a gente. Aristides Queiroz, Thiago, mande um abraço aí pra Abadia de Goiás, todo mundo tá ligado com você, Tiagão, meu ídolo. Aristides Queiroz, aquele abraço. Abadia de Goiás, terra boa, em cidade maravilhosa. O Alain Mendonça e Silva também tá ligado. Thiago Gava não deveria ter saído do time, só assim pro Mancini escalar ele de volta. E o Valdivino Júnior, Goiás é gigante pra Série B. É hora de mostrar isso em campo. Agora sim, Matheus, eu fico preocupado, cara, porque digamos que o retrospecto do Goiás, historicamente, né, Tim, sempre foi assim. O Goiás sempre batia nos gigantes e perdia pros pequenos. Inclusive na época de Josué, de Alex Dias, de Aloysio, sempre foi assim. Arley Menezes, que fez um trabalho sensacional pelo Santa Cruz, hein, gente? Subiu o Santa, hein? Que trabalho top lá do Arley Menezes. E ganhou o primeiro jogo agora. E vai ser campeão da Série C, o favorito, né? É o favorito. Série Mas D, enfim, né? grande trabalho do Arley Menezes lá pelo Santa Cruz. Mas enfim, Matheus, essa partida de sábado, ela deve preocupar o Goiás? Você vê alguma possibilidade do Paysandu chegar aqui na Serrinha e fazer como fez o Atlético, como fez o Botafogo de Ribeirão Preto, e agravar ainda mais esse momento de oscilação da equipe esmeraldina dentro da Série B do Campeonato Brasileiro, Matheus? Para responder, né, o gramado tem a dimensão igual para todo mundo, né, o rapaz 105 por 68. Eu acho assim, o que ele tá fazendo é uma comparação da época do Serra Dourada, né, com a época do Serra Dourada, que ali de fato o Serra Dourada, bem. Ele teve durante 3 ou 4 anos a maior dimensão de gramado do Brasil. 110 por 75, era a dimensão máxima. Pô, uma vez eu vi o time do Atlético Mineiro aqui do Levir Coupe, ele que começou com essa palhaçada. Ele que criticou, foi o Atlético Mineiro, ele literalmente abriu o bico aqui no Serra Dourada. O Goiás passeou no segundo tempo. E era uma vantagem, não só do Goiás, foi do Vila, foi do Atlético. Pegava a dimensão do gramado, né? No segundo tempo a gente arrebentava. Essa época do ano é terrível de jogar aqui em Goiânia, porque a umidade daqui, muito quem dirá baixa. Pra quem é de fora, né? Isso eu já enfrentei várias equipes assim, e o gramado era alto, né? Então o Levir Coupe que levantou essa situação aí de diminuir o tamanho do gramado do Serra Dourada. Tá preocupado, Matheus? Para mim o Goiás goleia. Para mim o Goiás vai golear a equipe do Paysandu. E eu vou citar 2 fatores para eu colocar isso. O primeiro é que os amores do Mancini não vão jogar, né? Os lobbies do Mancini não vão jogar. Então vai ter a possibilidade de outros atletas começarem jogando, outros atletas de qualidade. Afinal de contas, o elenco do Goiás é um elenco muito bom para a competição. Então vai dar oportunidade para outros jogadores que certamente em reta final de campeonato, esses caras vão dar a vida em campo. Por 2 fatores. Um pelo resultado e o outro para mostrar que podem ser titulares ou pegar outra equipe de Série A no ano que vem. Mas que esses jogadores que vão entrar vão jogar com muito mais qualidade, com muito mais vontade, sem dúvida alguma. E aí, por outro lado, Thiago, o Paysandu é um time que tem muitas dificuldades de marcar gol, né? Não dá conta, tem um ataque frágil, é uma dependência gigantesca do Rossi, que ficou um longo período fora dos gramados, então não adianta contar muito com ele. Trouxe o Márcio Fernandes, na primeira partida não deu resultado, né? Esperava-se uma vitória,
o que não aconteceu, e agora jogando fora de casa contra o Goiás é uma situação muito mais complicada. Então eu não vejo força de reação para o Paysandu. Aliás, lá, que eu acompanho bem o futebol do Pará, lá na Curuzu é clima de velório. Lá os caras já jogaram a toalha, né? A perspectiva de sair do Z4, ela já não existe mais. Então eu vejo que o Goiás terá uma grande oportunidade. E por outro lado também um ponto que necessita, né, do Mancini se fortalecer. Mancini colocar um time de coragem, né? Mancini tem sido um treinador extremamente questionado, não tem obtido resultados em jogos fáceis. Então é uma possibilidade do Goiás jogar bem e golear. Na troca de óleo da GP Car Centro Automotivo, o ouvinte sempre sai ganhando. Tem troca de óleo de graça para você, 1 litro, viu, gente? Diga que ouvinte Band News e participe dessa promoção maravilhosa. 62 35 15 70 04. Avenida TB3, Jardim América. GP Car Centro Automotivo. Operação Limpa Pátio na Vesa Guerreiro, na Praça Nova Suíça. Hospital do Coração de Goiás, cuidando de você por completo de coração. Doutor Baterias, a bateria pifou? Chama o doutor, 629-9883-0388. E Rainha da Borracha, pensou em borracha? Fale com a Rainha da Borracha. Rainha da Borracha, o seu distribuidor Gates. 32319000. Rainha da Borracha, a parceira de sua empresa. Preciso de like, hein, gente? Preciso do teu like. A gente tá batendo quase 200. Apeca like aí. Eduardo Davi, você tá mal informado, Matheus. A torcida está confiante na freguesia do Goiás. O Eduardo, não tem freguesia do Goiás contra o Paysandu, gente. E olha que em Belém do Pará eu sou papão. Não tem freguesia. Não tem freguesia. As duas equipes estão assim, anos-luz distantes uma da outra. Não tem comparação. O Goiás é um time assim, que ele não se compara com o Paysandu, ele não se compara com o Remo. O Paysandu, gente, só tem uma torcida gigantesca. A diretoria é fraquíssima. A diretoria do Paysandu é a pior diretoria do Brasil. O povo incompetente. O povo do Paysandu é incompetente com gosto. Com gosto. Todo ano o Paysandu cai ou fica lutando contra rebaixamento. Com uma torcida maravilhosa, com força financeira, porque o pessoal lá do Pará tem apoio do Estado, que eu acho um absurdo, mas eles têm, e é uma cultura deles, vida que segue, a gente respeita, e mesmo assim o Paysandu de novo está entregue às traças. Vai cair para a Série C do Campeonato Brasileiro. Então, assim, não tem comparação. O Goiás, ele está anos-luz em relação às duas equipes do Pará, juntas e misturadas. Juntas, assim, ó, abraçadas, né? A união lá, Leão e Paysandu, não chega nos pés do Goiás. Essa que é a grande realidade. Do ponto de vista do futebol, do ponto de vista da estrutura, peso de camisa, não tem comparação, gente. Infelizmente, não tem peso de comparação, né? Não tem comparação. 2:05. Danilo Dias, você fica preocupado com esse jogo e até pelo histórico do Goiás contra equipes da parte de baixo da tabela da Série B do Campeonato Brasileiro? Sinal de alerta ligado, Danilo? O torcedor deve estar, realmente, né? Porque o retrospecto fala isso. O Goiás joga bem contra as equipes que estão lá em cima, mas quando o assunto é Botafogo de Ribeirão Preto, Volta Redondas, Amazonas, América Mineiro, como você trouxe, o próprio Paysandu, né? O Goiás só conseguiu no primeiro turno 4 pontos em 12, né? Ele vence a equipe do Amazonas na estreia, empata com o Paysandu e perde os outros 2. Mas o Paysandu é um time que ele mostrou ao longo da competição que figurou muito tempo na zona de abaixamento, a desconfiança do torcedor, do staff, treinadores que lá passaram. O melhor período dele foram os 9 jogos em que ficou invicto, mas eram muito empates, não eram vitórias consecutivas. A última vitória do Paysandu é o que me preocupa um pouquinho mais, foi lá em Curitiba, diante do Coxa, no dia 19 de julho. Então já tem bastante tempo de lá pra cá, né? Foram 9 jogos de lá pra essa última vitória, mas venceu bem um dos líderes, né, do campeonato, fora de casa. Deve ter tido um jogo atípico, não sei o que se passou naquele dia, tomara que esteja ficado por lá. Não consigo pontuar antes do jogo o Paysandu favorito diante do Goiás. Seria inadmissível tratar esse jogo como Paysandu favorito, com oportunidades de vencer, mas ele venceu o Coritiba por 5, algo dentro do Couto Pereira que ninguém esperava. Tem o segundo pior ataque da competição, o pior time que menos pontuou, 11 pontos em casa, 11 pontos fora. Então, assim, a 5ª pior defesa dessa Série B. Então, quando se trata de números muito abaixo, o Paysandu entrega isso ao longo dessa Série B, mas temos que ficar com o sinal de alerta. Nenhum jogo é fácil, o Goiás não respira um bom momento, vai ter vários desfalques. O Mancini é um treinador inteligente, o seu staff sabe do momento em que ganhou
pronto, não era mais do que obrigação, ascendemos a 48 pontos, estamos ali naquela zona pulando para casa dos 50 e nos aproximando cada vez mais do acesso. Mas se perde, traz uma preocupação desnecessária, perdeu para mais um time, aí nos últimos 12 pontos só conquistamos um empate diante do Coritiba, pelo amor de Deus, se perto do Paysandu vai ganhar de quem? O torcedor começa a ter uma desconfiança que não poderia ter, um time que mais vitórias tem ao lado do Coxa. Então esse jogo vale muito mais do que 3 pontos, vale voltar a respirar confiança, vale voltar a pontuar em casa, vale voltar o reencontro e conectar com o seu torcedor. Então, Thiago, eu se fosse o treinador do Goiás, eu escalaria o Goiás com Tadeu, Lepo e Moraes, Messias e Lucas Ribeiro, fazia um quadrado no meio campo com Juninho, Gaba, Andrade e o próprio Brian, e na frente eu colocaria Sli e Jajá. Mudava a forma de jogar, a postura, não sei, eu tentaria algo novo, visto que nos últimos recortes não anda nada bem. Oferta Nisa Multimarcas, Hyundai Creta a partir de R$ 79.990, parcelas a partir de R$ 1.690. Tem 2 anos de garantia para você, laudo cautelar e entrada facilitada no cartão em até 18 vezes. Gostou? Venha para Nisa Seminovos, acesse e conheça nisaseminovos.com.br. Precisou de peças para o seu carro? A solução está na Autopeças Brasil. Entrega rápido em toda a região leste de Goiânia. Visite a gente na Avenida Dom Serafim Gomes, 267, bairro Santo Hilário. 629-9189-3952. Autopeças Brasil. Toda hora é hora do melhor picolé do país. Coco branco, groselha, morango, abacate, açaí, cajamanga. Conheça uma das unidades Frutos de Goiás. A fruta do pé direto para o seu picolé. E Like Imóveis, atenção minha gente. Cansado de pagar aluguel todo mês e ver o seu dinheiro indo embora? A Like Imóveis tem a solução para você. Realize o sonho da casa própria. Conquiste a sua casa com parcelas que cabem no seu bolso. O WhatsApp é o 629-8323-8200. Like Imóveis sempre, realizando o seu sonho. Um abraço pro Luiz Augusto, tá ligado com a gente. Escalou bem o time, Danilo. O Goiás 33 também tá ligado. O nosso Brasil Super Power. Paysandu não ganha do Goiás no tempo normal desde 2005 em Goiânia. Bom detalhe aqui, ó. Marcos Aurélio Gonçalves também tá ligado, o Valdir Gonçalves tá ligado, Poderoso Verdão, já deixei meu like, o Daniel Alves também tá ligado com a gente, o Paulo Gomes também tá ligado, é isso aí. Que medo é esse, Dedê? Jogar com 3 volantes contra o Poderoso Papão, e o Augusto Oliveira também, o Remo vai subir e o Goiás não. Muito bem, gente, eu preciso de mais 130 likes pros 300, tá? Então, torcida esmeraldina que tá ligada, tá de bobeira, tá curtindo aqui o debate das Feras, participe com a gente e deixe o seu like agora. 12:09. A minha preocupação, Jean Lopes, Matheus, Tim, Danilo Dias, amigo ouvinte, né, amigo do YouTube, do Radiosnet, é a seguinte: quando a gente erra na vida, o primeiro ponto que é fundamental, esse ponto ele é fundamental, a gente precisa reconhecer os erros. A gente precisa reconhecer os erros para que a gente mude de vida, mude de caminho. E o Mancini não tem reconhecido os erros. O Matheus Carvalho, que sempre elogiou o Mancini... Só um instantinho já, que eu já te chamo. O Matheus Carvalho, que ele sempre bateu o palmo pro Mancini pelas entrevistas coletivas do Mancini. Porque o Mancini era verdadeiro, o Mancini assumia a responsabilidade. Cara, vocês ouviram o que ele falou na entrevista coletiva depois da partida contra o Curitiba? Você estava na transmissão, Tim, você ouviu? Ele disse, voltamos com as características... Como que ele falou? Com a identidade do Goiás. Essa é a identidade do Goiás. Ô, Mancini, pelo amor de Deus... Futebol horroroso que o Goiás apresentou sexta-feira, a identidade do Goiás, a identidade esmeraldina, um time quase centenário, conhecido pela parte ofensiva, né, por grandes jogadores, por ser um time que, né, tinha imposição física, imposição técnica. Pelo amor de Deus, Mancini, o futebol foi muito pobre. Você deveria ter reconhecido. O resultado foi bom, sensacional. Ainda mais pela falta de futebol do Goiás. Agora falar que você recuperou a identidade do Goiás na sexta-feira... Até pro Jean... Aí é piada. Aí é piada. Falar em cima também, né, eu falei isso aqui ontem e vejo que desde a volta do Mancini, não sei se o Jean, o Matheus e o Danilo concordam, pra mim esse jogo é o que o Mancini tá mais pressionado. Pra mim é o que tem uma carga de pressão maior em cima do Mancini, é esse. Porque agora já criou uma certa desconfiança de parte, né? Não é toda a torcida do Goiás, mas alguns torcedores do Goiás, em cima realmente do trabalho do Mancini. Se o Mancini vai conseguir realmente os objetivos da temporada, então eu vejo que ele tá com uma carga de pressão muito grande para esse jogo diante do Paysandu. Muitas ausências, qual que vai ser a escalação? A gente está discutindo aqui essa questão, né, das possibilidades. Danilo trouxe uma possibilidade aí com 4 jogadores do meio campo, só 2 atacantes, sem ninguém de referência. O Jean já acha
acha que seria interessante colocar ali o Brian como sendo esse homem de criação. Então tem muitas dúvidas, né? E passa uma pressão para mim muito grande em cima do Mancini, até porque o último jogo dentro da Serrinha, Thiago, foi uma derrota pro Botafogo, onde ele saiu vaiado e xingado pelo torcedor. Inclusive ele reclamou depois dessa situação. Então eu vejo que esse jogo é importantíssimo, não só pro Goiás, em termos de acesso, de título, mas importantíssimo pro trabalho do Mancini. 12-12. Fala, Jean. 12-12. Aqui no Debate das Feras. Porque é o seguinte, o Goiás, eu vou voltar naquele antes, porque o Danilo, né, eu respeito muito a opinião dele, não estou aqui questionando o direito dele opinar, mas eu tenho que falar em cima. O Goiás jogou 5 partidas com 3 volantes nessa Série B. Ele perdeu 4 e foi amassado no quinto jogo e acabou vencendo lá um golzinho no contra-ataque no final da partida. Mas também, por merecimento, deveria ter perdido aquele jogo. Então já tentou 5 jogos, essa escalação com 3 volantes não deu certo. Aí vai insistir nela? Vai continuar a insistir? Aí o Danilo sugere um time com 3 volantes novamente, no 4-4-2, fazendo o time ficar muito pouco ofensivo, porque os laterais do Goiás não são laterais que eles até apoiam, né? Principalmente o Moraes apoia muito, mas não são efetivos. O Lepo fez a pior partida dele no ano nesse jogo contra o Curitiba, errou tudo que tentou. E aí você vai colocar 3 volantes contra o fraquíssimo Paysandu jogando na Serrinha, de novo. Ou seja, vamos fazer o time ser ofensivo, vamos tentar outra coisa. Eu coloquei o meu campo leve, criativo, né, com o Juninho fazendo a transição, o Gava criando, o Brian, para ver se o Brian é bom mesmo ou não. Coloca um ataque com 2 jogadores pelos lados. Seja, pode escolher, pode colocar o Garcia, como sugeriu o Danilo, em vez de colocar o Ayrton Matheus. Mas que seja 2 jogadores pelos lados. Ser um Goiás ofensivo, que se impõe, que pensa grande. E não sendo um Goiás jogando como time pequeno, como ele fez contra o Curitiba e nessas outras 4 partidas que eu relatei aqui. A Autopeças Brasil entrega rápido em toda a região leste de Goiânia, 629-9189-3952. Vedacil tem mangueiras de qualidade que garanta performance no campo. Vedacil, seu distribuidor Gates no Centro-Oeste. Toda hora é hora do melhor picolé do Brasil. Coco branco, groselha, moranga, abacate, açaí, cajamanga. Conheça uma das unidades Frutos de Goiás. A fruta do pé direto para o seu picolé. Pasta Rosa, guerra total às pragas urbanas. Clínica Dentária Anhanguera, sua saúde começa pela boca. Na Avenida Tocantins, 450, Centro de Goiânia. E Viveiro Goiás. Tá 24 de outubro em Campinas e também na rodovia G040, quilômetro 7. Viveiro Goiás, dando um toque especial na sua casa. Viveiro Goiás, onde a natureza encontra a sua casa. Cara, eu gosto mais da escalação trazida pelo Jean Lopes. Cuidado. Mas o Danilo Dias foi citado aqui, tem o direito de resposta. Eu não jogaria com 3 volantes. O Paysandu não merece 3 volantes. 3 volantes aonde, gente? Não merece. O melhor recorte do Goiás foi com o Marcão, Juninho e Gava nessa Sim. Série B, certo? Sim. Beleza, você não pode contar com o Marcão. Traz o Andrade, Juninho e Gava e o Brian são meios de criação. O Gava, ele assiste, ele dá assistência de bola parada, ele pode ter mais liberdade, liberando o Brian, um ataque móvel com o Esli já. E o melhor momento do Goiás nessa Série B, Cara também que eu não insistiria, Danilo, Esli Garcia. Cara, não funcionou com a camisa do Goiás. O cara entregou 10 gols no ano passado, tem o tal da lei do ano ex, passado é outra coisa. Contra Ano passado é outra coisa. O Esli Garcia com a camisa do Goiás, ele foi uma grande decepção. Grande decepção. Não, quando ele tava no melhor momento dele foi quando ele teve a fratura aqui contra o Vila. Mas foi no momento assim, de campeonato eu goiano. não descartaria o Wesley ainda não. Eu vejo que esse jogo, Thiago, é uma oportunidade para muita gente. Para muitos jogadores. É assim que se eu tivesse ali como ex-jogador, acho que o Danilo também pensava assim, quando a gente tava no elenco assim, surgiu uma oportunidade como essa, porque principalmente no ataque. A dúvida maior para mim é até o ataque. Eu não vejo o Mancini nesse momento abrindo mão do Rodrigo Andrade. Para mim o Rodrigo Andrade vai ser o primeiro volante, vai continuar com o Juninho ali, porque o Juninho é um homem de confiança dele também, entraria com Gava, e aí eu tenho que concordar que a melhor situação do Goiás no campeonato até agora foi com o meio campo com Marcão, Juninho e Gava, ou seja, na visão de alguns seria 3 volantes, mas para mim o Gava tem condições de fazer esse homem mais adiantado, de ser esse elo de ligação entre meio campo e ataque, é o cara da bola parada. Aí a preocupação maior nesse momento é porque o Anselmo Ramon realmente, aí eu concordo com o Jean, nós falamos a respeito disso que na janela de contratação o Goiás não trouxe um jogador com a característica do
Anselmo Ramon. Característica e qualidade, né? Qualidade. Mas pelo menos com a característica de ser esse homem mais centralizado. Aí você apostar em Arthur Kaique novamente, é o que tem. É outro cara também mas assim, dentro da proximidade da maneira do Anselmo Ramon, é o que tem o Arthur Kaique. Aí entra essa outra situação de mudar, de pôr o Jajá, talvez, o Jajá em alguns momentos aí no Goiás, durante algumas partidas, ele fez. Contra o Cuiabá, ele fez essa função, assim, em alguns momentos dentro do jogo, inclusive fez um gol, né, naquele lançamento do Tadeu. Poderia ser o Jajá ali, eu entraria no 4-3-3. Aí poderia ser o Wellington Matheus e Esli Garcia, um ataque muito leve, né, você põe Esli, o Wellington Matheus, Jajá. Mas a gente não pode descartar um Esli, que um cara que entregou 10 gols, eu descarto. Na competição que o Goiás está inserido, 3 jogadores que eu não mexeria mais. Descarta um pouco GPS de treino. 3 jogadores que eu não mexeria mais. Tem jogador que não é de treino, é de jogo. Não mexeria mais com o Arthur Kaique, horroroso com a camisa do Goiás, horroroso, jogador sem vontade, sem pegada, sem tesão, horroroso. Não mexeria mais com o Esli Garcia, também não entregou nada com a camisa do Goiás. E não mexeria mais com o Benítez, que foi um cara que eu enchi de elogios aqui, mas que não jogou nada com a camisa esmeraldina. Não mexeria mais com esses 3 jogadores. Eu não descartaria um cara que entregou 10 gols na mesma competição que eu tô. Descarta GPS, treina bem ou mal. Põe no jogo, põe pra jogar. Eu vejo que eles têm uma oportunidade grande, independente de qual vai ser a escalação do Mancini, porque ele vai dar oportunidade pra alguém. Tim, muda a forma, surpreende um Paysandu, fala, cara, não tá dando nesse 4-3-3, eu vou tentar aqui num 4-4-2, um Gava e Brian, Liberdade, Juninho e Andrade, fica mais fixo ali na primeira e segunda bola, eu vou liberar um Jajá, um Esli, ataque móvel, já que eu não tenho um 9 igual o Anselmo entrega pra mim, de referência, Kaique, fica no banco, se tudo der errado eu te tiro um do meio, põe você e volta ao sistema antigo. Mudar, Thiago, tentar algo novo, eu também vejo que dá pra colocar um ataque bem leve aí, eu ficaria num 4-3-3 ainda, seguraria o Brian pro segundo tempo ali, porque é um garoto que chegou agora. A gente viu ele entrando aí nesses 2 últimos jogos, mas assim, não teve nem tempo dele mostrar toda a sua qualidade. Então ainda tem uma interrogação em cima dele. Agora o Gava não. O Gava a gente já viu, já conhece, já sabe a qualidade que tem. Então eu entraria com ataque, aí sim, o ataque com 3 jogadores de mobilidade, para realmente mexer ali com o sistema defensivo do Paysandu.